Já de volta aqui o seu programa, a gente está falando hoje sobre os rolezinhos. Eu estou conversando com o Rudá Risse, que está com a gente via Skype, e estou conversando também com o Cândido Pessoa, que é psicólogo, está comigo aqui no estúdio. Rudá, tá me ouvindo bem aí ainda? Excelente. Então tá bom. Você acha que então, essa questão, a gente estava falando isso antes do intervalo, essa ascensão das famílias de baixa renda terem um pouco mais de possibilidade de compra, tem alguma influência no movimento? Ah, tem total. Porque, veja, o que esses meninos querem é consumo. E eles estão no território do consumo deles, entende? Que eles consideram deles. Claro que quando você coloca muitos desses meninos juntos, vira uma multidão e sem professor junto. Aliás, se você for nas escolas das periferias, por exemplo, de São Paulo ou de qualquer capital brasileira, você vai ver o mesmo comportamento. Nós temos pesquisas hoje dentro de escolas das periferias que revelam que um professor demora 20 minutos para fazer a chamada. Tá uma balbúrdia, eles gritam, correm, ou seja, isso que eles fazem nos rolezinhos, nos shoppings, esses meninos já se comportam desse jeito nas salas de aula, nas escolas públicas brasileiras e em algumas escolas particulares também. É um comportamento típico. Eu acho que o que nós estamos falando é de um novo Brasil. É uma população que até então ficava muito circunscrita ao seu bairro e aquelas situações de sociabilidade muito próprias dos bairros deles, ou seja, é um campinho de futebol, ou então era um clube pequenininho, ou então uma praça, não é? E agora eles estão com a ascensão pelo consumo, eles estão indo para shopping, eles estão vendo filmes. O que eu acho é que nós temos aí um grande cadastro dos shoppings. Se os shoppings tentassem ter uma visão um pouco mais tranquila e comercial, ao invés dos alardes, eles poderiam criar as fanpages na própria página do shopping e a partir daí eles teriam um grande cadastro de consumidor. Esses meninos fazem confusão, gritam muito, assustam. O meu irmão esteve em Ribeirão Preto há 1 ou 2 semanas e ele ficou assustado, mesmo eu falando para ele, não gente, não vai ter arrastão, fique tranquilo, assusta. Mas acontece que eles são consumidores. Então a gente tem que ter uma visão até comercial com esse meninada, coisa que em São Paulo começa a fazer promoções, que tal fazer show para esses meninos no estacionamento dos shoppings, né? Nós não temos que maltratar esse pessoal. São consumidores. São consumidores, traga eles para o campo de vocês. Ô Cândido, você concorda com o Rudá? Porque, inclusive, tem alguns shoppings que já tomaram a decisão de proibir, né, essas manifestações dos rolezinhos. Você acha que daria para capitalizar um pouco esse fenômeno? Certamente, certamente. Se nós pegarmos, por exemplo, o comportamento, para analisar o comportamento de consumo, consumir, como as pessoas consomem? As pessoas consomem de acordo com uma história de consumo, a história dela, individual de consumo, e o lugar da compra, a cena onde a compra acontece. O shopping center hoje é responsável por aproximadamente 22% das compras que ocorrem no país, segundo a Associação Mineira de Lojistas de Shopping Centers. Esses shopping centers têm de estar, e de certa forma eu tenho certeza que estão, preocupados em saber como fazer para capitalizar todo esse interesse dessa meninada para eles e reverter isso em compras, né? Não é provavelmente proibindo essas pessoas de chegarem lá, né? Mas, de certa forma, eles ainda não estão preparados. O Rudá deu ótimas ideias, né? Fazer o show fazer coisas que consigam juntar esses jovens numa atividade, né? Ao mesmo tempo, os shopping centers têm toda uma preocupação de não estarem como locais de compra relacionados à bagunça, à baderna. Claro. Então, eles vão precisar, de alguma forma, se organizar para fazer isso. A gente vê que o que aconteceu, por exemplo, em Minas Gerais, alguns relatos têm de que as primeiras reações ou eventos chamados de rolezinho, de certa forma, aconteceram quando havia um show de funk do lado do shopping center. Ou seja, a gente precisa, eles vão precisar aprender a lidar, mas eles têm todo o interesse nisso e vão fazer. Claro.
Isso, sem dúvida nenhuma, os shopping centers vão ser os primeiros a aprender a lidar com isso daí. Né? Ô Rudá, o Cândido comentou aqui com a gente sobre essa questão de que os shoppings eles se preocupam que eles não sejam palco de uma baderna. Toda vez que você aparece aqui no seu programa, eu te pergunto sobre a Copa do Mundo. Hoje não vai ser diferente. Você acha que a gente vai ter algum impacto negativo por conta disso, quando a gente estiver vivendo momentos de Copa do Mundo aqui no Brasil? Não. Eu acho que com relação ao rolezinho, não. Olha, eu queria só reforçar, inclusive, essa fala do Cândido. Veja só, segundo um levantamento do Data Popular e de outro instituto sobre comércio varejista do Brasil, esse segmento específico das famílias e desses jovens, desses adolescentes, eles têm um potencial de consumo de 129 bilhões de reais por ano. É muito dinheiro. Os shoppings não podem esnobar essa meninada. Eles compram mais do que classe A e B somadas no Brasil, pela dimensão dessa classe. Então, eu acho que, exatamente pelo que o Cândido disse, nós vamos ter que ter uma clareza que os shoppings hoje eles estão segmentados em relação ao seu público. O discurso de medo em relação aos rolezinhos veio justamente dos administradores onde não ocorre rolezinho. E onde está uma população consumidora de altíssima renda, classe A, A+. São os shoppings famosos, aqueles que estão no top de linha. Ali não tem rolezinho. Só que o discurso desses administradores, com medo que a classe A não vá mais a shopping, porque fica assustada mesmo, Sim. Porque a cultura brasileira é uma cultura estamental, quer dizer, de casta. A classe pobre pode ficar comprando, mas lá no seu bairro, não no meu. Então, veja, esse discurso, ele não cabe para os shoppings da periferia. E o duro é que os administradores dos shoppings da periferia estão entrando nesse canto da sereia. E eles vão perder consumidores. Eles têm que, inclusive, começar a pensar numa reforma de espaço. Agregar espaços maiores, para juntar esse tipo de meninada, ter uma espécie de monitor jovem também, que organize um pouco mais os meninos. A hora que eles chegarem, tem que ter um tipo de recepção, ou seja, são adolescentes, nós temos que educá-los, inclusive, a se comportar em multidões, não é? Eu acho que esse é um grande momento para a gente dar o salto de qualidade, inclusive no mercado consumidor do Brasil. E os shoppings têm que educar esses consumidores que em pouco tempo vão ser adultos e vão comprar os seus produtos aos montes. Eu tenho esse dado aqui que você passou também, as classes A e B, A, B e D juntas, elas não consomem a mesma quantidade que esses jovens da classe C, 129 bilhões por mês, é muita coisa. Agora, o Rudá estava comentando de que, de repente, os shoppings é que podiam gerar esse rolezinho, né? Então, eles buscarem essa junção desses jovens. Vamos falar de uma outra coisa. Os shoppings, eles podem se preparar para receber esse rolezinho? Eles podem ficar de olho de alguma forma para saber se vai acontecer ou não e estarem melhor preparados? Sim, eu acho que sim. E aí a gente começa a ver porque é importante separar o rolezinho como fenômeno e como movimento. Ok. Né? O que nós vimos foi o encontro. Eram encontros marcados, como o Rudá escreveu, que foram crescendo, viraram esses rolezinhos. A partir dos rolezinhos de um grande, principalmente ali daquele evento em Minas Gerais e depois aquele evento importante que teve em dezembro do ano passado no shopping Itaquera, com 6 mil jovens, né? Onde a polícia entrou ali e correu atrás das crianças. Imagina a polícia correndo atrás de criança, o que a criança vai fazer? Claro. A partir disso e da exposição disso à mídia, o que nós tivemos foi novas manifestações que se apropriaram de certa forma ou se sensibilizaram de certa forma com essa correria atrás das crianças e foram fazer protestos. Né? Então aí a gente tem de separar o que é o rolezinho e o que é já consequências do rolezinho. Eu acho que os shopping centers, sem dúvida nenhuma, vão capitalizar isso. Eles são muito... Vão acordar para isso? Vão acordar. Quem já não acordou, vai acordar. Com certeza, como o Rudá falou, não é do interesse de todo shopping, cada shopping tem seu público, né? Mas também eu acho que é muito relevante a gente ver que é esse
o lazer das pessoas, né? Delas não terem demandas de outros tipos de lazer, é uma coisa impressionante. E que a sociedade, essa mesma sociedade que está respondendo, fazendo manifestações em shopping, tem de responder criando outras demandas dessa jovem população. Nós não queremos que essa turma toda que tem todo esse potencial de compra só compre em shopping center. A gente quer que eles consumam também em tickets de teatro, como em vários shopping centers já há teatros, já há cinemas, né? E eles podem demandar outras coisas também, como parques e outras coisas que eles, como o Rudá falou, eles acham estranho até a gente perguntar se eles querem isso, né? Eles falam, não, nós queremos aquilo que nós já sabemos. Cabe à sociedade, principalmente essa que se mobiliza, tanto a que acha importante as crianças irem lá e fazerem a sua algazarra, quanto aquelas que acham que aquilo é baderna. São crianças, a gente tem de ensinar. Né? É isso que eu queria falar, vou até perguntar, Rudá, para você, porque a população acredita grandemente que é baderna, né? Dei os números aqui, quase 60% acredita que é baderna, quase 20% acredita que é para roubo, para furto. Por que a população acha isso? Por ter experimentado e visto algo que não é tão interessante, ou é algo que a mídia está vendendo? Por que a população tem essa opinião? Eu acho que nós mudamos o Brasil nos últimos 10 anos e agora está surgindo esse novo Brasil jovem. Você vê que os 2 momentos que assustaram mais o Brasil nos últimos 6 meses foram justamente mobilizações, fenômenos de adolescentes e jovens, né? Então, assim, a gente está estranhando. Tem um educador muito importante no Brasil, Miguel Arroyo, que há uns anos atrás escreveu um livro que o título era Imagens Quebradas. Ele dizia assim, os adolescentes e crianças, alunos, veem os professores como outra pessoa que não existe mais, e os professores também veem as crianças e os adolescentes como aqueles românticos dos anos 70, 60, que não existem mais. Então as imagens ficariam quebradas, né? Eu acho que é esse o problema da gente. A maioria da população desconhece o que são as crianças e adolescentes no Brasil. Eles não são mais calmos, eles ficam muito pouco tempo com os pais, eles estão aprendendo a conviver com o que os ingleses chamam de pares de idade, ou seja, eles aprendem a se vestir, a falar, teclando no celular, eles estão nas redes sociais o tempo inteiro trocando opiniões, formam opiniões por aí, e a gente está desconhecendo que está se formando uma cultura juvenil, ou uma subcultura infanto-juvenil no Brasil, como em todos os países. E a hora que eles se juntam, eles se comportam da mesma maneira que eles se comportam nessas redes sociais. Eu volto a dizer, basta a gente ir numa escola hoje no Brasil, que tenha crianças e adolescentes, e vejam como eles se comportam na hora do intervalo de aula. E aí nós vamos ver os rolezinhos em menor dimensão. Imagina multiplicar por 10, 50 vezes essa meninada sem ter professor, sem diretor de escola num shopping. É isso que eu estou pedindo. Vamos lembrar, são crianças e adolescentes, gente. Nós, adultos, é que temos que ter calma e saber educá-los. Esse é o papel de adulto. Educar a criança e adolescente para ele saber como se comportar num ambiente que tem muita gente que pode ter risco. A culpa está na gente, nos adultos. E a bola está com a gente, não com eles. Muito bem. Rudá, quero agradecer mais uma vez a sua participação. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo seu tempo. Quando vocês precisarem, vocês sabem que é um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço. Outro para você. Tchau, tchau. Cândido, vocês não conversaram, mas falaram coisas muito parecidas, né? Faz parte dessa população adulta poder ensinar, né? Poder ensinar para esses jovens como é que eles podem ter um comportamento diferenciado e também aceitar uma outra parte, né? Exatamente. Acho que nós precisamos poder e nós precisamos saber, né? Precisamos aprender a fazer isso. Se as imagens estão quebradas, nós precisamos dar um jeito de arrumar isso daí, né? Porque estão aí, né? E cada dia eles podem estar mais bagunceiros ou podem usar toda essa energia em prol da política, em prol de melhoras das situações, sustentabilidade e várias outras bandeiras que eles podem ter, além da bandeira do consumo. Com certeza.
Cândido, eu quero te agradecer. Muito obrigado pela participação também. Muito obrigado vocês pelo convite e foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. A gente vai para o intervalo rapidinho e na volta tem a nossa torta de palmito. Vamos aprender como faz. Não sai daí, a gente volta já.